Bora, bora! Começando aqui mais um programa Negócios e Soluções pelo YouTube e também pelo Sistema Norte, trazendo vou repetir, o melhor, nada menos do que isso, sobre gestão, empreendedorismo, gestão de pessoas, marketing, que mais? Planejamento estratégico, inovação, tecnologia, inteligência artificial, empreendedorismo. E aquilo que você quer que a gente fale também vai entrar aqui. Exatamente. Só não vamos falar coisas fora da gestão, né? Não. Tem que estar no guarda-chuva da gestão. E tem que trazer solução. Tem que trazer solução. Claro. Porque o nome do programa, meu amigo, a gente tá bem afiado hoje. Porque o nome do programa é... Negócios e Soluções. Negócios e Soluções. E você que tá aqui com a gente sabe que esse programa não é só você assistindo e tomando nota. É você participando. Então, se você tá aí no YouTube, comenta, compartilha e se liga, porque agora, Alexandre Carreiro, apareceu o QR Code do Grupo VIP, meu amigo. Perfeito. Então, aproveita essa oportunidade, já entra no nosso Grupo VIP, que é o lugar onde nós nos encontraremos, onde você pode sugerir um tema novo, né, para o nosso programa, contar uma dor sua do dia a dia, do seu negócio, que a gente pode utilizar isso aqui num programa especial dedicado para você. E todos os nossos convidados se fazem presente no grupo, nesse grande network que está sendo criado no Negócios e Soluções, no grupo do WhatsApp. Nós já falamos, esse é o sexto episódio. Sexto episódio. Olha aí. Começamos com princípios organizacionais, Isso. Planejamento estratégico, trazendo aqui o case da mini marcenaria. O terceiro programa foi... Terceiro programa. Foi o quê, rapaz? Tá esquecido. Foi muito bom o terceiro programa. Eu também não lembro, mas a gente tá aparecendo aqui na edição o terceiro programa. Mas vamos lembrar. O quarto, a gente falou de gestão... Não, lembrei. Metas, diretrizes e metas foi o terceiro programa. Isso. O quarto, gestão de projetos. Isso. O quinto, empreendedorismo com um pezinho em marketing digital. E inteligência artificial. Foi, né? teve também essa dobradinha ali. Ei, você viu o que foi o presente do quinto programa? Foi o Notion, Meu né? amigo, revolucionário. Revolucionário. Se você tá entrando no um grupo hoje... assistente que transcreve a Isso, reunião e já isso. coloca os pontos fortes. Vou fazer isso lá no Vetex Day. Ele vai Muito traduzir tudo pra mim. Eu vou anotar mais nada. E tá lá no Nada. grupo, né? Tá lá no grupo. Pra quem não teve acesso ainda, tá lá no grupo um link com o vídeo do Rafael contando como é que utiliza essa ferramenta. Essa ferramenta lá do Nojo. E se você entrar agora, vai estar lá o vídeo dele, que também os e-books das aulas Isso, anteriores. exatamente. Agora, no sexto episódio, vamos falar, dentre todos os outros episódios, sobre aquilo que é mais importante para qualquer instituição, que é pessoas. A empresa é feita por pessoas para atender pessoas. E para esse tema de gestão de pessoas, não podia ser diferente. Trazemos aqui, com muito orgulho, duas potências da gestão de pessoas aqui na Paraíba, que orgulhosamente a gente acolhe aqui no Negócios e Soluções, Patrícia e Eliane, da ABRH Paraíba. Sejam bem-vindas. É um prazer nosso estar aqui, uma alegria imensa, Felipe, Alex, assim, simplesmente assim, fantástico poder contribuir assim, com esse programa, que eu tenho certeza que 5 é só o começo, tá? Esses 5 que já foram, é 5 de muitos que virão. Então a gente fica muito feliz de poder aceitar o convite e estar aqui com vocês. Que maravilha. Eliane, bem-vinda. Muito obrigada, né? E é um orgulho para nós, né? Poder contribuir também, que afinal de contas esse é o nosso papel, né? Como a BRH, e aí a gente fica bastante feliz, né? De estar aqui também contribuindo com tudo isso que vocês já vêm entregando aí através desse programa, tá? Parabéns. Pô, show de bola. Você estava falando para mim aqui nos bastidores que tá mentoreando turmas de planejamento estratégico, né? E que a parte mais difícil é a execução. É depois que define o caminho, como é que a gente vai seguir com essa execução. E nessa execução tem um elemento de pessoas. Tem. Aí eu solto para você fazer a primeira pergunta para a gente debater aqui. Como é que é esse desafio aí na jornada dos colaboradores em seguir o propósito da empresa e atingir esses objetivos que são planejados no planejamento estratégico? Perfeito, né? Até um elemento que a gente já abordou aqui, acredito que nos primeiros programas, né? Onde a gente falava sobre a cultura e falava sobre a estratégia. E aí eu sempre relembro essa frase do Peter Drucker, né? Onde ele comentava que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? E de fato é isso que acontece.
Muitas empresas acabam elaborando um belíssimo planejamento estratégico, mas deixam de lado vieses culturais, né? E questões que precisam ser também desenvolvidas e ordenadas no dia a dia da empresa, que precisam também fazer parte do planejamento estratégico delas, levando em consideração esse universo, né? Então, um primeiro ponto para a gente conversar aqui seria isso, né? A importância da cultura organizacional para também a condução do planejamento estratégico de uma empresa, né? Afinal, esse é o processo que permite, né, o alcance de objetivos, né, do propósito institucional. Queria ouvir vocês também sobre esse elemento. Então, quem começa? Começa, Eliane. Vamos lá, né? A gente sabe que, de fato, né, ter para onde ir é o primeiro ponto. Né? Então, assim, ter a clareza de um planejamento, ter metas claras, a gente criar esse propósito, né? Então, isso é bastante importante dentro da organização, isso é o que dá o sentido para as pessoas. Mas eu vejo, né, à luz do que você traz, a gente sabe que esse é um grande desafio, envolver as pessoas. As pessoas, elas querem se sentir pertencentes. Isso perpassa, muitas vezes, a própria questão de uma comunicação clara para as pessoas. Porque o que a gente percebe, muitas vezes, quando a gente cria um planejamento e muito bem elaborado, e a gente não tem os meios mais adequados para que a gente possa comunicar, e isso muitas vezes ele varia de organização para organização. Aí a gente entende que às vezes aquela forma de bolo, né, ela vai servir para todas as organizações, quando na verdade não vai servir. Então eu preciso também conhecer como é a minha organização, para que eu possa também adequar esse planejamento e entender como ele pode fazer um sentido para a minha empresa e como dentro da minha organização eu conseguir envolver as pessoas, à luz inclusive da cultura que elas já trazem consigo, para alinhar de fato a nossa cultura e isso fazer sentido e de fato nós termos um objetivo comum e a partir daí nós conseguirmos caminhar juntos, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? É compreender isso e conseguir envolver as pessoas dentro da nossa estratégia. E essa conexão com as pessoas, ela tem que começar do começo, né? Parece que eu estou brincando com as palavras, mas é óbvio ter que dizer isso, né? E o óbvio hoje em dia precisa ser dito. Essa conexão com a essência de quem é a empresa. Isso. Por que a empresa faz o que faz? Né? O que está por trás disso? Eu costumo dizer também uma frase assim, o casamento tem que ser bom para os dois lados. Sim. Então, já começa lá no processo seletivo. Então, a empresa ela tem que deixar claro quem ela é, por que ela faz o que faz e também quais são os seus objetivos, que é como a Eliane falou, né? Também não adianta você entender o propósito, mas não saber onde é que esse propósito vai levar. E aí, quando isso fica claro desde da seleção, eu lembro que em algumas entrevistas eu faço assim, a gente tem alguns critérios para estar escolhendo vocês para trabalhar conosco. Mas elejam também os critérios de vocês. Sim. Porque se não haver esse casamento entre os objetivos pessoais e os objetivos estratégicos da organização, a empresa pode dar o melhor salário, os melhores benefícios, viagens, prêmios e tudo, e não vai alcançar aquela pessoa, o engajamento daquele profissional, não vai engajar o coração, porque por mais que toda e qualquer empresa ela tem resultados a ser entregues, aí eu digo todas mesmo, as que têm objetivos lucrativos e também a que não tem, o terceiro setor é do mesmo jeito, algo precisa ser entregue, então resultados precisam ser entregues, mas esse casamento tem que estar alinhado, porque senão vai para um lado, outro vai para o outro. E aí vai ser só uma jornada de medição de força, ver quem ganha mais, quem ganha menos, ou quem tem mais força para o lado A, para o lado B. Então, acho que começa aí na essência de entender quem somos, conectando todo mundo, alinhando essa essência aos processos, a trilha que pode ser caminhada, né? Eu gosto muito de usar esse termo, ao invés de trilha, eu gosto de usar trilha, porque o trilho, ele dá uma ideia de algo muito engessado, né? Não pode fugir daquilo ali. Mas o planejamento estratégico hoje a gente não pode pensar como um trilho. Exato. A gente tem que pensar como uma trilha, porque vão surgir obstáculos, vão surgir situações que vão exigir de nós um pensamento para mudar. Não necessariamente mudar o objetivo final, mas mudar as estratégias dessa jornada para chegar até ele. Cuidar de pessoas... Tem até um termo chamado aí, que tá na modinha, que é o Employee Experience, né? Que é você criar toda uma jornada, uma trilha de experiência do colaborador. Então, cuidar de pessoas não é após o planejamento,
cobrando, comunicando, seguindo com as metas. É como você estava falando, é desde a seleção, né? Na verdade, desde a antes, né? apresentação da Desde o empresa. anúncio da vaga, porque dependendo de como está o impacto da empresa, da imagem da empresa no mercado, isso interfere até no número de candidatos que Então, aparece. como é que a empresa se posiciona através do seu site, através das suas redes sociais, através dos seus representantes, já expondo a cultura, a forma de pensar, a forma de propor aquele negócio, aquela solução que aquele negócio oferece. Aí vem as outras etapas. Então eu queria que a gente explorasse um pouco mais quais são as etapas desse famoso Employee Experience e como é que a gente pode ser bem sucedido nesses subsistemas, fazendo com que essa jornada possa cativar, possa ser magnética, para que os nossos colaboradores, e principalmente aqueles que têm um potencial absurdo de fazer a empresa ir para um novo patamar, possam agarrar a causa da empresa e possam fazer com que o planejamento que foi escrito, mas hoje é apenas um slide, se transforme em resultados perenes, que façam a empresa realmente ser destacada. Pergunta de R$1 milhão. Acho que assim, quando a gente fala, né, hoje sobre essa questão dessa jornada e fala de experiência, a gente sabe que hoje, né, quando a gente fala de pessoas e aí a gente olha para os clientes, inclusive, como se os clientes fossem só os externos, mas os colaboradores, eles são também clientes internos. Então, da mesma forma que a gente usa para atrair, né, os clientes, as empresas também, porque é como a Patrícia falou, as pessoas elas precisam nos conhecer. Então, mostrar realmente quem nós somos, mostrar no dia a dia como é a nossa cultura, e isso de verdade, de forma autêntica. Não é algo que seja um marketing e quando a pessoa ela se aproxima de nós, ela percebe que a realidade é diferente, né? Então, assim, como a Patrícia trouxe, a gente precisa ser transparente com as pessoas. E aí, desde a nossa comunicação de quem nós somos, né? Aonde nós estamos, o que nós fazemos. Então, tudo isso já é importante que, às vezes, a gente peca não colocando nas nossas redes sociais ou não transmitindo para o meio externo o que acontece internamente na empresa, né? Mas isso é importante, porque vai fazendo com que as pessoas nos conheçam e elas criem, né, um atrativo por nós, para que elas possam definir, como a Patrícia já colocou, se de fato faz sentido para ela. Isso, né? Porque precisa fazer já sentido para ela. Elas querem realmente estar conosco. Sim. A gente tem um alinhamento de valores, né? Porque se a gente entender que a gente tem um alinhamento de valores, então realmente essa relação ela vai ser uma boa relação. Então, a gente já começa aí nesse momento gerando essa experiência e aí, à luz dessa experiência, quando a gente fala do processo seletivo e dos diversos pontos de contato mais fortes, né, que existem dentro dessa jornada do colaborador na organização, até de fato, né, um momento em que essa relação ela se desfaça, que é como ela vai se desfazer em algum momento, seja porque o colaborador se aposentou, seja porque algo aconteceu na vida dele, ou de fato porque a empresa ou o próprio colaborador entendeu que a relação precisava terminar. Mas até esse momento, ela também, embora seja um momento mais difícil da relação, mas também precisa ser um bom momento, né? Então, de muito respeito de também. muito respeito, isso. Então, até para que a visão que foi criada lá desde o início, ela possa se manter. Isso. Porque é justamente também nessa visão que isso vai ficar para outros colaboradores, né? É isso que nutre, né? Se a Exatamente. verdade que está sendo pregada desses momentos difíceis, onde fica Perfeito. todo mundo observando como é que vai ser Perfeito. feito, se o que é discursado realmente é praticado. vivido. Exatamente. Tem até um conceito, né, que é muito utilizado para gestão de relacionamento com o cliente externo, que é o Net Promoter Score, acredito que nós já falamos sobre isso aqui. Sim. Mas você falou que faz muito sentido, que é a preocupação também, né, até desse universo de métrica para o cliente interno, né? Perfeito. Afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, né, que a gente quer atrair um novo talento ali para a minha empresa, nada melhor do que alguém que já está lá na empresa de contar como é que funciona de fato as coisas lá dentro, né? Isso. Então, É o famoso fofoqueiro. é o famoso promotor, né? Que é o que toda empresa Sim, deveria ter, né? exatamente. Se for falar bem, né? O fofoqueiro Se for promotor. falar bem, né? Se for ruim, é detrator. Então imagine você recrutando ali uma posição de gestão, naturalmente, quem estiver participando do processo ou enxergar aquela oportunidade vai procurar alguém que faz parte daquela empresa e aí. É bacana mesmo trabalhar na organização,
é tudo isso que estão vendendo mesmo, porque às vezes Então, vendem tão bem, É. mas o testemunho de quem está lá dentro é diferente, né? E a gente sabe o quanto o testemunho arrasta e influencia muito mais do que a própria publicidade em si. Então, Exatamente. até medir esse nível de promotoria, né, que a empresa tem, né? Quantos por cento da minha força de trabalho é promotora e quantos por cento é detratora. Exatamente. É extremamente relevante, né? Gerenciar isso, né? Que daí tá um pouco dentro do que o Felipe falou. E aí, se eu não gerencio isso, eu não consigo entender quando as pessoas vêm participar da minha organização, ou mesmo daquilo que elas estão, de que forma elas estão, né, levando essa organização para fora. Se é o fofoqueiro, né, ele é positivo, ou se ele é negativo, Sim. entende? Porque eles vão existir. Sim. Eles vão existir. Sim. Então, assim, o que você traz é bem interessante e nós precisamos trabalhar justamente isso, né? E aí existem diversas ferramentas para fazer a pesquisa, desde realmente, né? A gente trabalhar ferramentas desde as mais simples, as mais complexas, para a gente poder investigar isso para que eu consiga ter essa clareza. Porque senão, às vezes, eu estou achando que o que eu estou fazendo, aí volta de novo, né? A relação da cultura com a estratégia, né? Sim. Eu estou achando que o que a gente está fazendo está sendo maravilhoso, mas, na verdade, o que as pessoas estão pensando de fato de nós. E falando em ferramenta, uma ferramenta muito interessante dessa jornada que pode ser utilizada é a Job Rotation. Porque é aquela oportunidade que a gente pode dar, seja para um gestor que está chegando, dele passar por vários setores antes de fato, ele entrar, né, na área dele, na posição dele. Né? Ou se já pode aplicar também em outros momentos, fazendo o dia D, né? Porque, lógico, observando com cautela se não vai prejudicar a entrega, a operação da organização, mas é importante que os setores eles se conheçam, porque uma das dificuldades é ter os silos formados nas organizações, e aí, eu sou do RH, eu só cuido do que interessa ao RH, eu sou do marketing, sou de venda, e na verdade não é isso, nós somos um organismo vivo, e assim como um organismo, como o nosso corpo, o pé precisa da mão, que precisa da cabeça, e tudo tem que estar conectado, né? Então, dentro da jornada é uma ferramenta que dá para usar e que faz... É impressionante, poucas empresas usam, mas quando usam, veem o poder que ela tem de conectar as pessoas, de ajudar na cultura, disseminar o conhecimento, essa questão do estar junto, né, de quem já está na empresa, caminhar e passar a cultura de uma forma orgânica, né, não mecânica, porque, a palestra é bom, os slides são legais, o guia de normas e conduta também são legais, mas é no tete-a-tete que as coisas acontecem. Depois da apresentação institucional, que a gente vai num cafezinho, que um comenta, que o outro comenta, que a gente vai vendo o que realmente É a cultura, ketchup e maionese e o que é aquela carninha do cachorro-quente, né? Pois é. É onde separa ali. Tem um dito que certa vez eu ouvi que a cultura ela expressa muitas vezes quando os colaboradores estão distantes da sua liderança, né? Ou seja, é ali que a gente vê, né? Quando eles estão se relacionando sem supervisão, né? Digamos assim, é onde de fato a gente atesta a cultura, né? Como ela é. Antes da gente encerrar esse bloco, queria que a gente rapidamente falasse, na opinião de cada um que está aqui, quais são os principais elementos do Employee Experience. A gente meio que começou falando ali recrutamento e seleção, na verdade, do posicionamento da empresa na mídia, Do brand. onde as pessoas, potenciais colaboradores, podem enxergar o que é a empresa. Então, poderíamos considerar isso aí como o primeiro. Sim. Segundo, seria recrutamento e seleção, na opinião de vocês? O recrutamento, que é o chamamento, o anúncio, né? A seleção propriamente dita, a jornada de onboard, que é a integração desse colaborador com a empresa. E Aí vem para institucional, as políticas, Isso, exatamente. o job rotation, o job caso rotation exista. pode entrar exatamente. A questão das políticas, né, de gestão de pessoas da empresa, que aí ele já está dentro, já sabe quem é, já sabe para onde a gente vai. Então precisa estar claras as políticas, quais são os objetivos e as entregas que ele tem que fazer. Então, isso tem que ficar claro, tem a ver com a posição que ele vai assumir dentro da organização. Isso aí já começa a entrar mais na parte também de desenvolvimento, né? Também, Das mas é porque a metas. jornada, ela cuida de uma ponta a outra. Eu cuido de antes até do final. Então, dentro do miolo, né, do que seria o centro dessa jornada, entra tudo. Entra comunicação, entra desenvolvimento, entra feedback. exatamente marketing interno, né? Porque o endomarketing é algo extremamente importante. E aí,
isso aí a gente pode desdobrar melhor, a parte esse do miolo, e vem a ponta, porque às vezes a gente não dá importância também na saída desse colaborador. Porque a saída desse colaborador também interfere lá no começo. Se eu tenho um volume muito alto de colaboradores saindo da empresa, insatisfeitos, porque na seleção você diz uma coisa, mas na prática você diz outra. Então, isso vai repercutir lá fora. Então, e tem que cuidar. Como é que eu cuido desse final, assim? Porque, como a Eliane falou, existe momentos de encerramento. E por N motivos, e tudo bem. Mas que esse encerramento seja o menos nocivo possível. Que ele seja apenas um encerramento de ciclo. E não algo que gere dano. Então, isso também faz parte da jornada. E a gente não pode esquecer desse finalzinho aí. Que trabalhemos para não termos inimigos, né? Pior coisa do mundo é a gente terminar relações com inimigos, com pessoas que nos odeiam ou que a gente odeia as outras. Acho que a gente tem a oportunidade tão bela de viver aqueles sonhados 100, 110 anos e viver mal vivido é um grande desperdício. Se tá gostando desse papo, é porque você não viu o bloco 2. O bloco 2 está infinitamente superior a esse, que já foi muito bom. Então fique aqui com a gente, que depois dos comerciais a gente volta.